Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bom dia a todos. Hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, nós vamos fazer a reflexão do Evangelho do dia, que é Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 9. E compartilhe esse vídeo, desejar, deixe o seu like, o seu gostei, enfim, faça o compartilhamento. Então vamos agora iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar fígados e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz mais de 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, nesse terceiro domingo dessa nossa Quaresma, preparação para a Semana Santa, para a Páscoa e a Semana Santa, nós temos um chamado que Jesus faz aqui sobre conversão. Existe uma urgência que nós devemos dar à nossa mudança de vida e nós temos que despertar a nossa consciência para a realidade espiritual e o chamado que Deus nos faz. Então, Jesus ele usou 2 eventos traumáticos aqui para mostrar a realidade da urgência da conversão. Então, falaram para Jesus sobre a morte violenta que os galileus sofreram nas mãos de Pilatos dentro do templo, que foi uma calamidade aquilo, foi uma atrocidade realmente aquela morte violenta dos galileus. E depois teve um outro fato que foi uma calamidade, foi uma fatalidade na verdade, que foi o desabamento da torre de Siloé que matou 18 pessoas. Quer dizer, são fatos aparentemente aleatórios, a gente não vê conexão nenhuma uma coisa com a outra, mas o que eles diziam assim, eles acreditavam que as tragédias eram castigos diretos que Deus enviava sobre pessoas muito pecadoras. Será que isso é verdade? Então Jesus ele não vai confirmar essa crença, pois de fato existe um julgamento muito superficial aqui, das pessoas acharem que isso seria castigo de Deus, na verdade não é. As vítimas dessa fatalidade e as vítimas nas mãos de Pilatos, que era um psicopata, não eram necessariamente mais pecadoras, né? Mais pecadoras do que os outros para sofrer essa situação. Na verdade não existe uma segurança, a chamada ilusão da segurança moral. Então, se eu sou mais santo, quer dizer que eu não vou sofrer tragédia, não vou sofrer, talvez eu não vou adoecer, talvez eu não vou ter um câncer. A gente pode acreditar que pelo fato de a gente ter uma segurança moral maior na nossa vida, porque a gente busca mais ou reza mais, que uma calamidade não vai acontecer na nossa vida, uma tragédia. E, na verdade, isso é um pensamento ilusório. Jesus dá uma resposta nova para essa situação, dizendo assim, eles não eram mais pecadores, versículos 3 e versículo 5. Então ele desmonta essa narrativa, essa lógica do julgamento, porque são julgamentos humanos, mas é uma narrativa. E Jesus ele desmonta completamente essa narrativa, dizendo que isso não é verdadeiro. Ele então cria um novo foco para essa realidade aqui, dizendo que, em vez da gente ficar especulando por que essas pessoas morreram, por que essa tragédia aconteceu na vida delas, será que elas mereciam isso? Isso não é o foco da discussão. Jesus coloca o foco em outro ponto, que é convidar nós, enquanto estamos vivos, à conversão. Ele convida as pessoas que estão ainda vivas nesse mundo à conversão. E dá um alerta, a morte física ela é inevitável, isso vai acontecer com cada um de nós. Sejam pecadores, sejam pessoas mais santas, não importa, a morte é inevitável. Porém, a morte espiritual, ela pode ser evitada. Eu não posso evitar a morte física, mas eu posso evitar a morte espiritual. Então Jesus ele muda o foco e dá um alerta para essa realidade. Aqui está no versículo 3 e 5. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E é claro que, entre aspas,
Jesus está apontando para a realidade de uma morte, uma segunda morte, além dessa vida, que é a morte espiritual. Então, a conversão que Jesus, nesse momento, proclama para todos nós é uma urgência, a conversão tem um significado, que na verdade a gente chama de arrependimento, ou no grego a gente chama de metanoia, porém é uma mudança da mente, uma mudança no coração, que a gente tem que tentar fazer na nossa vida. É como se fosse uma reorientação, ou seja, deixar o egoísmo, deixar a vida de indiferença, enfim, e começar a cultivar frutos de justiça, de amor e de misericórdia em nossa vida. Inclusive o amor ao próximo, né? Porque o amor ele tem que ser concreto, ele tem que ser real. Então, a gente poderia se perguntar por que Jesus coloca essa realidade tão urgente, a conversão como algo tão urgente na nossa vida. Simples. A gente sabe, por exemplo, que a vida é muito frágil. A vida ela é muito passageira, é como se fosse uma neblina na manhã. Quando o sol bater, a neblina desaparece. A vida é isso também, extremamente frágil. Então, da mesma maneira como aquelas vítimas morreram violentamente, então ninguém controla o amanhã. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, morrermos violentamente na situação atual que nós vivemos, seja de um acidente de carro, seja uma queda de um avião, enfim. Tem outras mortes, né, trágicas para a gente sofrer nesse mundo, claro. E depois, porque o tempo dado por Deus é uma graça. Enquanto a gente tem tempo, a gente tem possibilidade de mudar, de se converter. Deus está dando tempo para nós. Deus está dando tempo para nós. Aproveitemos o tempo. Cada dia é uma oportunidade para responder a Deus. Para responder ao amor de Deus na nossa vida. E depois Jesus segue com a parábola da figueira, que essa figueira na verdade é estéril, ela não produziu frutos, que é uma imagem de Israel, aquele Israel que pecou contra Deus, que não produziu os frutos que Deus esperava e desejava. Então essa figueira é uma imagem de todos nós, porque Deus deu dons para nós. A questão é se nós estamos fazendo florescer os dons nessa figueira, que seria uma imagem de nós próprios também. O dono da vinha é Deus, e a gente sabe que Cristo ele é o vinhateiro, ele cuida da vinha, enfim, ele cuida da figueira, ele cava, ele aduba, enfim. Ele coloca nos nossos pés e na nossa vida toda a disponibilidade da graça de Deus para nos ajudar a frutificar. Será que nós estamos aproveitando a graça de Deus ou continuamos estéreis na nossa vida? É uma pergunta muito importante para ser feita nesse momento da Quaresma. Então, primeiro a gente deve compreender o seguinte, aplicar isso na nossa vida, é uma lição para nós, reconhecer a responsabilidade pelos dons dados por Deus. Enfim, nós não somos donos da vinha, nós somos administradores dela, até da nossa própria vida. Quem é dono dela é Deus, então Ele pode cobrar os frutos. Nós administramos a nossa vida, mas quem é dono é Deus e nós devemos responder a Ele um dia. Portanto, viver a conversão como um poderoso processo de continuidade, ou seja, a gente caminha dentro de um processo e vai melhorando na nossa vida, enfim. Portanto, a gente não dá apenas um sim inicial a Deus, naquele momento emocional, quando a gente se converteu, etc. Mas a gente precisa renovar continuamente o nosso sim a Deus. É uma renovação diária. Pensemos nisso, peçamos a Deus a graça, então, nessa Quaresma, da gente repensar alguns esquemas da nossa vida. A necessidade da conversão de cada dia é um imperativo para cada um de nós. Vamos concluir agora com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, Senhor, e o Senhor nos acompanhe. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.